Nascimento do Senhor Jesus. Ok, vamos ver aqui um pouco da história do nascimento do Senhor Jesus. Vamos ver como foi que começou e vamos tirar aqui algumas dúvidas e fazer pergunta também. Então foi assim, ó. Vamos começar daqui. O anjo chamado Gabriel, tá vendo aqui? Deixa eu aumentar mais o versículo. Foi o anjo, aqui, aí no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E aí eu vou continuar agora contando aqui para vocês. E aí o que foi que aconteceu? O anjo falou assim para Maria que ela ia ter um filho, ela ia ficar grávida, ia conceber, vamos ver aqui, ó. Esse versículo. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Tá vendo? Então o anjo disse a Maria que ela iria ficar grávida. E teria um filho, ia colocar o nome desse filho, o nome dele de Jesus. E Jesus, o que é que o Senhor Jesus seria? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo e também Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Sabe o que é isso? Dará o trono de Davi? É que o Senhor Jesus, um dia, ele vem reinar aqui, como um dia foi o rei Davi. Vai dar o trono do rei Davi. Então vai ter um dia que o Senhor Jesus vem e vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. Vocês sabiam disso? Durante 1000 anos o Senhor Jesus vai reinar aqui. E aí já está dizendo que vai acontecer mais tarde. E nós estaremos com ele, viu? Vamos continuar. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ó, que bom. Aí Maria perguntou assim, disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? O que é que Maria está dizendo aqui? Maria está perguntando ao anjo como é que ela vai ficar grávida. Se ela é virgem, ela não conhece nenhum homem, ela apenas foi prometida a um homem chamado José, mas ela ainda é virgem, como é que ela vai ficar grávida então? Aí o anjo começou a explicar a ela como que ia ser. E respondendo o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, como é que Maria aqui iria ficar grávida? Como é que Maria ia conceber? Como é que o seu Jesus ia ser colocado ali no ventre de Maria? O Espírito Santo ia descer sobre ela, e aí a honra de Deus, Deus honrou ela, a honra do Altíssimo, ou a virtude do Altíssimo, iria cobrir ela com sua sombra, e aí o seu Jesus ia ser colocado ali na barriga de Maria. Ela virgem. Ó, que bom. E aí aconteceu isso aí, viu? Aí Maria ficou grávida. Aí quando ela ficou grávida, aconteceu algumas coisas assim. José ficou perguntando, puxa, mas por que ela ficou assim? Mas aí em sonho Deus falou com o anjo, com José, dizendo, José, não se preocupe porque fui eu que fiz isso e vai nascer o filho e esse filho vai ser grande. Aí José acreditou em Deus, no sonho que ele tinha falado, e aí ficou com Maria. Aí aconteceu outras coisas. Olha, vamos ver aqui. Aconteceu que eles moravam, quando Maria e José teve essa revelação, quando Maria ficou grávida, eles moravam em Nazaré, numa cidade da Galileia.
Eles moravam em Nazaré. Deixa eu colocar aqui no outro, agora aqui em Mateus. Espera aí, pouco antes. Vocês vão ver aqui. Eles moravam em Nazaré, e aí o rei Herodes mandou, vou contar a história para vocês aqui, daqui a pouco coloco a palavra. Mandou que todo mundo fosse se alistar nas suas terras de origem. Tipo assim, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ô, Polian, você mora onde, Polian? Como é o nome da sua cidade? Espinosa. Espinosa. Aí, de repente, Polian está morando, deixa eu ver, aqui em Salvador. Mas aí o presidente do Brasil diz assim, todo mundo que mora na sua cidade de origem tem que ir lá para se alistar. Aí Polian, que mora lá em Espinosa, mas está aqui em Salvador, tem que sair de Salvador para ir para Espinosa, para se alistar lá, para colocar a identidade dele lá, Espinosa, na cidade. Deu para entender, Polian? Sim. Pronto, então foi isso que aconteceu agora com Maria e com José. Eles estavam morando em Nazaré, Maria estava grávida, aí o rei Herodes disse assim que era para todo mundo se alistar nos seus lugares de origem. Aí eles tiveram que sair de Nazaré e ir para Belém, porque eles eram da cidade do rei Davi, em Belém. Aí quando eles chegaram lá, eles se alistaram. Chegando mais gente aqui. Eles se alistaram, e aí nesse tempo que eles estavam lá se alistando, Maria teve o seu Jesus. Nasceu o seu Jesus lá em Belém. Só que eles não tinham aonde ficar. Eles não tinham onde ficar. Não tinha nenhum, assim, nenhum lugar para abrigar eles, e eles tiveram que ficar assim, numa cobertura de uma fazenda, e nessa cobertura tinha um objetozinho lá chamado manjedoura. A manjedoura era tipo assim, uma bacia, mas feita de pau, que era onde os animais comiam. E quando Maria teve o seu Jesus, ela teve que botar o seu Jesus nessa manjedoura, para ele ficar ali, ó, quentinho. Vou ver se eu consigo a imagenzinha aqui de uma manjedoura para vocês verem. Espera aí. Eu vou passar para vocês. Pronto, aqui, deixa eu ver. Aqui é mais ou menos como é, ó. Deixa eu compartilhar aqui agora. Estão dando para ver aí? Sim. Foi nesse lugar aí ó, que o Senhor Jesus foi colocado quando ele nasceu. E José e Maria não tinham onde ficar, então eles ficaram em uma cobertura onde ficavam animais. Ficava assim um cavalo, ficava um boi. E esse lugar aí era onde os animais comiam. E como o seu Jesus tinha nascido e não tinha um berço para ele, não tinha uma caminha, não tinha nada para ele, aí Maria encontrou o quê? Isso aí, uma manjedoura, e colocou o seu Jesus nesse lugar. Todo mundo aqui tem uma caminha? Todo mundo aqui tem um lugarzinho assim para dormir, bem aconchegante? Todo mundo. Sim. Tem? Não. Sim. É. Sim. Sim. Quando todo mundo aqui nasceu, teve um berçozinho assim, bem quentinho, né? A mamãe foi lá, nasceu lá
no hospital, aí colocaram no berço, aí depois foi para casa, colocaram em outro berço. Mas o Senhor Jesus, quando nasceu, ele não teve lugar nenhum para ficar. Olha onde ele foi colocado, no lugar onde os animais comem, onde se coloca a comida dos animais para os animais comer. Aí tiveram que limpar isso aí, ó, e colocar o Senhor Jesus aí. Tá vendo? Mas a gente, ó, a gente sempre teve um lugarzinho bom. E aí o que foi que aconteceu? Quando o Senhor Jesus nasceu, colocaram ele na manjedoura, uns anjos apareceram para uns pastores que estavam próximos, assim, na redondeza, naquele lugar onde o Senhor Jesus tinha nascido. Um anjo apareceu lá para aqueles pastores, sabe o que é pastor, né? Que cuida dos animais. Então eles cuidavam de ovelha. Aí um anjo foi até eles e disse que tinha nascido o Senhor Jesus. Aí eles se alegraram. Vamos ver onde é que está aqui. Deixa eu procurar para mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Pronto, achei. Aqui, ó. Vamos ver a partir daqui. Ó. Lucas, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Que é aquilo ali, se a gente viu, aquele lugar onde os animais comem. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Eles não foram para Belém? Em Belém eles não tinham nem lugar para eles ficarem. Quando a gente viaja para um lugar, a gente fica em um hotel, fica na casa de alguém, né? Mas só que Maria e José foram para Belém e não tinha lugar nenhum. Aí o que eles conseguiram foi isso aí. Eles ficaram debaixo de uma certa cobertura que abriga os animais, e nesse lugar aí dentro tinha uma manjedoura. Poxa, tá vendo? O Senhor Jesus, onde ele ficou. E aí, vamos ver. Ora, naquela comarca, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eles estavam cuidando do rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse para os pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas grandes de alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então o anjo chegou para os pastores e disse assim: nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. E mandou que os pastores fossem lá naquele lugar para ver o menino, e para eles terem certeza do que o anjo estava falando, o anjo disse assim: o sinal que vocês vão ter de que eu estou falando certo mesmo, é quando vocês chegarem nesse lugar e ver esse menino envolto, ou seja, enrolado em pano e colocado dentro daquela manjedoura. É isso aqui, ó. O Senhor Jesus foi enrolado em pano e colocado aqui dentro. Os pastores, quando chegaram, viram Maria. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o que aconteceu. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E eles foram bem apressados e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Eles tiveram certeza: aí o nosso Salvador, o Senhor Jesus.
E aí os pastores saíram falando para todo mundo o que os anjos tinham dito a eles, e aí todo mundo ficaram maravilhados. E aí o que foi que aconteceu mais? Aí depois que aconteceu essa cena aí, o Senhor Jesus, junto, foi Maria, José, pegou o Senhor Jesus e voltaram para o seu lugar de origem, o seu lugar que eles estavam morando, que era Nazaré. Eles voltaram para lá, para Nazaré. E aí, quando eles voltaram para Nazaré, o que foi que aconteceu agora? Vamos ver aqui. Vamos ver em Mateus. Mateus, capítulo 2. Vamos ver agora uma outra cena. Primeiro a gente viu uma cena dos pastores indo visitar o Senhor Jesus, ainda bebê. E ele estava colocado aonde? Quem lembra? Na manjedoura. Isso. Manjedoura. Na manjedoura. Na manjedoura. Isso mesmo. O Senhor Jesus bebê, ele foi colocado ali, ó, na manjedoura. E quem foi que foi ver ele lá? Os pastores. Agora vamos ver mais uma cena, certo? Agora vamos ver aqui, ó. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. Ele ficou incomodado, o rei Herodes, com isso, porque falou que tinha outro rei. Olha, ele aí ficou incomodado, e toda Jerusalém também. Mas como foi que se deu isso? Esses magos aqui, ó, vendo? Vamos ver aqui, ó. Eis que uns magos, estão vendo? Vieram do Oriente a Jerusalém. Eles saíram de um lugar bem distante, que eles viram a estrela do Senhor Jesus lá. E eles vieram para Belém, para Jerusalém, e aí procurou saber onde é que tinha nascido o rei dos judeus. E aí foram falar com Herodes. Aí Herodes disse assim: quer dizer que nasceu então o rei dos judeus? Então, quando vocês encontrarem ele, vocês me dizem onde é que ele está, que eu também quero ir lá adorar. Mas o rei Herodes estava mentindo, porque o rei Herodes queria fazer, sabe o quê? Queria matar o Senhor Jesus. E aí perguntou aos magos assim: como foi que vocês viram a estrela? Aí os magos disseram assim: foi tanto tempo. Aí o rei Herodes disse assim: então vá lá, procure ele, e quando vocês acharem, aí vocês me dizem que é para eu ir adorar também. Mas ele estava mentindo, né? Herodes. Aí os magos foram. Só que os magos foram, mas só que Maria e José não estavam mais em Belém, já estavam em Nazaré. A palavra aqui não fala, mas aqui diz assim, ó. Vamos ver? Pronto. Aqui. E tendo eles ouvido o rei, aqui são os magos, né? Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Uma estrela guiou os magos, foi guiando os magos, ó. Aí quando chegou naquele lugar onde estava o Senhor Jesus, aí os magos disseram: ele está ali. Aí foram para lá, aqui, ó. E eles, vendo a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E agora vamos ver essa cena. Vamos ver agora. Aqui já é outra cena, ó. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Que tesouros foram esses? Ouro, incenso e mirra. E mirra. Isso aí, tá vendo? Agora vamos ver o detalhe.
Aqui são os magos que foram agora visitar o Senhor para adorar ele. E eles entraram debaixo de uma cobertura onde estavam animais. Quem é que vai ler aqui para a gente ver? Deixa eu ver quem é que vai ler aqui. Eu? Adriele. Quem foi que falou aí? Eu. Eu quem? Victor. Ah, Victor. Pronto, Victor. Vou botar aqui para você ler. Leia só essa parte que está amarelinha aqui. Ó. Eles entraram aonde? Na casa. E Pode ler, acharam... então. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Pronto, estão vendo aí? Agora vamos, voltar a fita e vamos lembrar. Quando o Senhor Jesus nasceu, agora eu vou começar a fazer a pergunta, viu? Vamos ver se vocês vão responder. Vou tirar até aqui. Compartilhamento. Vamos voltar. Vamos começar a partir do anjo. Como era o nome do anjo que foi visitar Maria? Gabriel. Aí ele avisou que Maria ia ficar grávida, Maria ficou grávida. Aí É meu segundo nome. Oi? Que é meu segundo nome. É, Gabriel. É isso, bem lembrado. O anjo é o xará do seu segundo nome, Gabriel, aí. Aí o que foi que aconteceu? Maria e José tiveram que sair de Nazaré, foram para Belém, para se alistar. Quando chegou lá em Belém, Maria, então, teve o seu Jesus, só que eles não tinham onde ficar. Eles tinham que ficar agora, então, onde eles acharam foi uma cobertura onde ficavam animais. Talvez assim, uma fazendinha, né? Onde ficavam animais. Só que, quando Maria teve um menino, teve o bebê, na verdade, primeiro o bebê, o Senhor Jesus, onde é que o Senhor Jesus foi colocado? Na manjedoura. Manjedoura. Isso mesmo. E aí, quem é que foi ver o Senhor Jesus ali? Quem foram as pessoas que foram ver o Senhor Jesus ali na Os manjedoura? pastores. Pastores. Os magos. Vamos voltar. Primeiro foram os pastores. Ah, foi mesmo. Isso, porque são duas cenas, né, de visita. Foram dois grupos que visitaram o seu Jesus. O primeiro grupo foi os pastores, que foi visitar o seu Jesus ali quando ele estava bebê e colocado na manjedoura. Os pastores. E aí, depois disso, quem foi visitar o seu Jesus, agora numa casa, quem lembra? Os três magos. magos. Os magos. Os magos, isso mesmo. Alguém falou 3 magos aí, mas vamos ver aqui na palavra. Vamos ver quantos magos eram? Deixa eu ver aqui quantos magos eram. 3. Será? Vamos Eu ver aqui. lembro. Vamos ver aqui quanto é que estão falando. Vou botar aqui para a gente ver. Não fui eu que falou 3, mas eu sei que são 3. 3, né? Pronto. Vamos lá. Eu que falei 3. Vamos relembrar aqui a quantidade dos magos que foram, E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, quantos magos foram? 3. Indeterminados, não sabe o número. Não sabe quanto foi. Pronto. Vamos botar a cachola para funcionar, viu? Aqui, eis que uns pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, 10, não é? Pode ser 1000. Hein? Pode ser quantos?
uns pode ser mais de um, não é isso? E eles vieram de longe, Pode ser viu? 18. Pode ser 18, Pode ser 20? pode ser Pode 20, ser 100. pode ser 100. Então, aqui não diz quantos eram. Foi 3 magos. Não, aqui não diz, não. Quem foi que falou aí? Quem foi que falou? Então, aqui, ó. Fui eu. Eu quem? Cadê que eu não estou vendo direito? Como é o nome dele? Benjamin. Benjamim. Então, Benjamim, aqui, ó. Na palavra de Deus, diz assim, ó, eis que uns magos. Então, a gente não sabe, Benjamim, quantos magos foram. É porque algumas pessoas aí fora dizem assim que foram 3 reis magos, ainda diz que são 3 reis, né? Mas aqui fala que são magos ou sábios. E não diz quanto eram. Às vezes a pessoa confunde, sabe por que confunde, pensando que foram 3? Eu vou dizer por quê, ó. Que aqui, ó. Às vezes se confunde com isso. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui são quantos tesouros? Quem vai contar? Poliana, vamos contar quantos tesouros aqui, Poliana? Pode falar, Poliana. Ouro, 1, incenso e mirra. 2, 3. Aí. Os tesouros eram só esse aí, 3. Mas os magos, ó, a gente não tem como contar, tá vendo? Podia ser uns 20 magos, mas que só que ofereceram isso aqui, ó. 3 tesouros, ouro, incenso e mirra. Aqui, ó. Fala os tesouros que eles deram, mas não fala a quantidade de tesouros que eles deram. Aqui, o ouro, Ele incenso pode ter dado mirra. R$1 milhão em ouro, 500 mil em mirra. Isso. E mirra. E aqui, ó, incenso e mirra. Então, são 3 coisinhas aqui, tá vendo? E não diz a quantidade, como foi falado. Mas são 3 coisas, aí, ouro, incenso e mirra. E os magos, não diz quantos magos são. E tem mais uma coisa aqui, ó. Os magos entraram aonde? Numa casa. Numa casa. Não dá? Oi, pode falar. O que é mirra? Mirra, se não me engano, mirra é um tipo de perfume também. Mirra é tipo um pozinho que quando... Não, Dó, acho que é tipo que um minério. É um minério que é perfumado também. Aqui tem incenso, que é um tipo de perfume também, e tem mirra também. E o ouro é aquilo que a gente conhece, que é o ouro. Vamos ver aqui. Quem Poderia ser ouro, diamante e esmeralda, né? Eu tô pesquisando aqui. Ou prata. Tem aqui muda de mirras, né? Mirras comipora. Tem outras mirras também. De mirra, Por né? exemplo, É alguma coisa assim, de muda arum. de mirra. Muda de mirra. Tem muda de mirra. Aqui tá aparecendo mirra sagrada, né? E mirra caminhos de jardim. Isso aí, pode ser alguma coisa É perfumada. uma seiva tirada de um arbusto. Aí, tá vendo? Arbusto. Isso, É uma seiva tirada de um arbusto. pronto. Aí, ó. Incenso para queimar e a mirra também, que é um perfume. Um queima, sobe aquela fumacinha, e o outro que é a mirra, que é um arbusto aí, cheiroso também, que é para passar, não sei, talvez na pele, alguma coisa assim. E o ouro que a gente sabe, né? A gente usa o ouro assim como uma correntezinha, né? Tem isso aí. Aí esses magos ofereceram ouro, incenso e mirra. E ofereceram no momento em que acharam um menino. Aqui o seu Jesus já não era mais bebê. Aqui ele já estava mais crescido, era um menino e acharam numa casa, aonde foi? Lá em Nazaré,
com sua mãe, Maria. Ó, que interessante, né? Então, quando o Senhor Jesus nasceu, vamos voltar. Para a gente aprender direitinho isso aí, viu? Quando o Senhor Jesus nasceu, ele foi colocado na manjedoura. E quem foi visitar ele, primeiramente, foi um grupo. Os Quem foi? pastores. Os pastores. E aí depois, Maria e José pegaram o menino, o bebê, aí voltaram para Nazaré. Aí depois de um certo tempo, ele foi visitado por quem? Pelos Os magos. magos. Os magos. É. E pelo que a palavra fala aí, parece que o Senhor Jesus já tinha mais ou menos uns 2 anos e alguma coisa. Aqui, sabe por quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vejo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui onde está o versículo. Se eu não achar, mas é mais ou menos isso aí. Porque os Eu magos... acho que tá em cima, irmão. Tá em cima onde? Lembra aqui. Vamos ver. O 16, eu acho. 16 aqui. Aqui, isso mesmo, estou prestando atenção, estou gostando, viu? Olha, vou ler para vocês. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque os magos foram embora, não avisou nada a Herodes, que tinha encontrado o seu Jesus. Aí Herodes se irritou, aqui, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Mas só que o seu Jesus não estava mais em Belém, já estava onde? Ele voltou? Quem lembra? Nazaré. Voltou lá para Nazaré, que onde Maria e José já moravam. Aqui, ele mandou, aqui o Herodes mandou matar todos os meninos, tá vendo? Que havia em Belém. Foi um dia muito triste ali. Um dia muito triste, porque um bocado de criancinha morreram. Porque Herodes estava muito irritado, porque ele soube do nascimento de outro rei, e aí ele mandou matar todos os meninos que existiam ali em Belém. Porque existia a profecia que o rei ia nascer em Belém. Oh, que coisa triste, não é? Muito triste. E também morreu o sobrinho de Maria, o filho da irmã de Maria. O filho da irmã de Maria foi? Ah, certo. Morreu muita gente, muito menino mesmo ali. E em todos os contornos também, não só em Belém, também nos lugares próximos dali de Belém. E que esses meninos, que foi que Herodes fez assim, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que os magos tinham falado, ó, tá vendo aqui? Os magos tinham falado, ó, a Herodes. Então, os magos tinham dito assim, eu vi a estrela dele há mais ou menos uns 2 anos. A Herodes vai, então vai lá, encontre ele, aí vocês vêm e me diz de novo onde foi que vocês encontraram para eu ir lá adorar. E Herodes queria matar, tanto sim, aí o que foi que aconteceu? Quando os magos viram o menino com Maria, eles foram embora, não disse nada a Herodes, porque Deus avisou os magos para não fazer isso. Herodes ficou irritado, porque já queria matar o seu Jesus, e aí mandou matar todos os meninos lá em Belém, porque ele pensou que estava em Belém ainda. E menino de quantos anos? Aqui, 2 anos para baixo. Então morreu um bocado de criança. Até 2 anos. Até 2 anos para baixo. Morreu um monte de criancinhas nesse dia, lá porque Herodes queria pegar o seu Jesus. Mas Deus não deixou. Então essa é a história aqui do nascimento do Senhor Jesus, até esse momento aí, que os magos foram visitar ele. Vocês entenderam direitinho? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ô, Dal, Oi. quero fazer uma pergunta só para ver se todo mundo tá prestando atenção mesmo. Pronto, que bom. Onde foi que o Senhor Jesus nasceu? Belém. Manjedoura. Belém. Belém da Judeia. Na Todos manjedoura. Todos acertaram, porque foi em Belém e também na manjedoura.
Na verdade, ele nasceu em Belém e foi colocado na manjedoura. Isso, Enzo. O lugar, o local, ou a cidade foi Belém. Mas como eles não tinham onde ficar, e também não tinham um berço para o seu Jesus, não tinha uma caminha para o seu Jesus, aí Maria teve que colocar ele num lugar onde os animais comiam as suas comidas, que era chamado de manjedoura. Maria limpou aquilo ali, aí pegou, envolveu o seu Jesus no pano e colocou na manjedoura. Quem vai fazer mais perguntas aí? Quem é que vai desafiar o outro aí para ver se está certinho mesmo? Gostei, viu, Enzo? Vamos Eu, ver quem é que vai. Vamos lá. Quem é, Emily ou é Cecília? Emily. Emily, vamos lá, Emily. Tem 4 minutinhos aí, vem. Quem foi visitar Jesus logo quando ele nasceu? Os pastores. Os Os pastores. pastores. Certa Acertaram. resposta. Isso, os pastores. A primeira cena, ou primeiro grupo, vamos lembrar sempre disso. O seu Jesus foi visitado bebê numa manjedoura por quem? Por pastores, não pelos magos. Os magos foram depois, quando o seu Jesus já tinha quase 2 anos. Tinha uns 2 anos, e foi em uma casa. Ele já estava já em pezinho, assim, já. Entendeu? Então, essa primeira parte aí, o grupo foram os pastores. Entendeu, Ângelo? Quem foi visitar o Senhor Jesus quando ele era bebezinho? Foram os pastores ou foram os magos? Hein, Ângelo? Os pastores. Os pastores. Ô, irmão, agora eu tenho uma. Pronto, pergunta aí, vamos lá. Tem um irmão. Pronto, pergunta também. Faltam 3 minutinhos. Depois foi seu. Pode ser, já estou vendo que está Que todo mundo foi que prestando os atenção. Vai lá, Poliana, desculpe. O que foi que os magos deram para Jesus? Ouros. Ouro, incenso e mirra. Ouro, senso e mirra. Incenso e mirra. Teve alguém que não respondeu aí? Deixa eu ver se teve alguém que não respondeu. Eu respondi. Esther, você respondeu, Esther? Vamos ver, foi o que os magos deram ao seu Jesus de presente? Vamos ouvir Esther? Esther ainda está aqui? Cadê Esther? Acho que Esther está com problema lá, viu, para ligar o microfone. Então vamos passar para o outro aqui, que já está pertinho. Eu posso fazer pergunta agora, irmão? Pode, perguntar. Pergunte aí. Ô, tio, eu não entendi, não. Não entendeu, não? É Esther. A pergunta foi, o que foi que os magos ofereceram de presente ao Senhor Jesus? Você lembra o que foi? Tinham 3 presentes, 3 tipos de presente. Você lembra, Esther? Que a gente viu aqui? Um tipo era ouro, o outro tipo de presente era incenso, e o outro tipo era mirra. Entendeu, Esther, agora? Que eles ofereceram? Entendi. Pronto, então vamos lá. Qual foram os presentes que os magos ofereceram ao seu Jesus? Hein, Esther? Mirra. Hein? Ouro, incenso, mirra. Pronto, aí, até a Ângelo respondeu. Muito bom. Quem é que vai fazer a pergunta aí agora? Quem foi que falou? Eu, Cecília. Vá, Cecília, pode perguntar. Qual foi a segunda cidade que Jesus foi? Nazaré. Nazaré. Isso, todos acertaram. Isso mesmo. Tô gostando, viu? Eu tenho uma pergunta. Agora eu tenho uma pergunta. Entre vocês mesmo, não precisa nem perguntar. Já sei que o Elton não vai ter mais trabalho nenhum de perguntar, nem eu também, viu? Então, o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus nasceu em Belém, mas depois os pais deles
voltaram para Nazaré. É por isso que ele é conhecido por alguns, naquela época, de Jesus o Nazareno. Vamos lá, quem foi agora? Deixa eu ver quem não perguntou ainda. Vitor, que ainda não perguntou. Pergunte, Vitor. Quem era a mãe de Jesus e o pai de Jesus? Maria, José. E José. Maria e José. Acertaram. Isso aí. Isso Posso mesmo. falar agora não? De novo? Pai, pronto, deixa eu só explicar esse daí. Aí. O pai é a mãe do seu Jesus. A mãe é Maria, mas o pai adotivo é José. Por quê? Quem era o pai do seu Jesus mesmo? José. Deus! O pai mesmo do seu Jesus é Deus. Mas José foi o pai adotivo. Porque ele era marido de Maria, então ele pegou, adotou o seu Jesus. Então Maria era a mãe mesmo. E José era o pai adotivo. E o pai mesmo, direto do seu Jesus, era quem? Vamos falar de novo? Deus. Deus. Era Deus, ó, que bom. Agora vamos para a última pergunta, porque já são 9 horas e 2 minutos e chegou a hora de... É isso, Gabriel, pode perguntar aí. Quantos anos tinha Senhor Jesus quando os magos foram visitar ele? 2. Uns 2 anos? 2 anos. 2 anos? 2 anos é alguma coisa que diz na Bíblia. Aí, mais ou menos por aí, uns 2 anos, isso aí mesmo. Certa resposta, tudo certinho. E chegou o nosso horário, para aí, ó. Poxa, vocês querendo perguntar. Mas vamos deixar para a próxima. Na próxima quarta-feira, tá certo? Todo mundo chega cedinho aqui, umas 8 horas, e aí a gente vai começando já com a historinha. Canta os 2 hinos, aí vai logo na historinha para a gente aprender mais coisas. E o irmão Elton vai estar aqui, se Deus permitir, com a gente. Ok? Tudo certo? Ok. Combinado com todo mundo?